Na Prever FM, você começa o dia bem informado. E nós estamos recebendo aqui já na abertura do primeiro jornal a presença do ex-prefeito municipal de Botucatu, Mário Pardini. Pardini, satisfação em tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, André, Lore, meu grande amigo, bom dia a todos os ouvintes de Botucatu, né, da Prever FM, um prazer enorme estar aqui de novo. Eu fico imaginando aqui, eu já entrevistei o Pardini algumas vezes, mesmo antes da rádio, né? Eu fico imaginando aqui quando começa a mudar o tempo, chuva, traz algumas lembranças de momentos terríveis que Botucatu viveu, né? E a gente tem sempre que lembrar disso para saber que cada dia as cidades vão ter que se adaptar às mudanças climáticas, né? E naquela época se começava a falar de mudanças climáticas e nós vivemos quase que o caos aquele de 2020, não, Pardini? Eu brinco por aí, né? Quando eu conversar com as pessoas, Márcio, eu brinco, falo assim, a população de Botucatu pode falar que eu não fiz nada, mas que eu não fiz ponte, na verdade, né? Foram 41 que caíram. As que não caíram no lava-pés a gente derrubou para fazer de novo, porque a gente teve que altear a imensa maioria delas. E mais o viaduto aqui, José de Lara Carvalho. Então, como eu sou engenheiro e eu trabalho hoje na iniciativa privada, prestando serviços, né, de engenharia, consultoria, desenvolvendo projetos, eu falo assim, ó, se vocês precisarem de um engenheiro que tenha testado técnico, acervo para construção de pontes, vocês podem me contratar. E daí, conta essa história, a turma brinca, né? Mas eu já sofri muito com a falta da chuva, com a ausência da chuva. O André Godinho acompanhou bastante isso de perto, né, em 2014. Você já prestava serviço na Sabesp, né? E também já sofri com muita chuva, com inundações. E por incrível que pareça, não foi só em Botucatu. Acho que Deus já estava talhando eu para enfrentar o maior dos desafios, que foi a reconstrução da minha cidade, né? Porque eu já passei por inundações em Campo Limpo Paulista, em Itupeva, em Várzea Paulista, em Itatiba, inundações que, por exemplo, no Rio Atibaia, na região de Campinas, que abastece o Rio Itatiba, em 2010 choveu tanto que no sistema Cantareira teve que se abrir as comportas. E daí inundou a região de Atibaia, de Itatiba, e submergiu todas as bombas de captação. Então a cidade ficou sem água por alguns dias, né? A gente daí teve que recuperar todo o sistema de produção de água de Itatiba. Então, e assim em outros municípios que eu passei, né? Em Hortolândia, na captação do Rio Jaguari, que fica em Paulínia, eu sofri muito, né? E respeito muito, né? A força das águas, a chuva, mas também já sofri muito com a ausência de chuva, com grandes secas. E eu acho que isso marcou um pouquinho minha trajetória, minha história, e me preparou para esse momento de mudança climática, como você mencionou. Eu me lembro, o Pardini fez uma citação, eu me lembro de uma imagem icônica que ainda estampou em 2014 a capa do Diário da Serra, que foi uma foto feita pelo Sidney Trovão. A Bruna Zé, que é o que estava lá junto com o Trovão, na captação do Rio Pardo, ali na represa do Mandacaru, tem o vertedouro, que é onde depois tem uma pequena lagoa ali, o Pardini pode me corrigir se eu estiver errado, mas tem uma pequena lagoa e depois a água que sobra da captação vai para baixo, não é isso? É isso. E aí tem uma parte de concreto. E essa parte de concreto, eu não me lembro de ter visto ela seca. E aí tem uma foto do Pardini em cima dessa parte de concreto, sem nenhuma água ali descendo. Não sei se você se lembra disso. Não molhava a sola do pé. Não tem essas fotos. Esses dias alguém me mandou uma dessas fotos, né? Então, ali no Mandacaru, tentando descrever o que o André falou, ali tem uma soleira de elevação de nível, que na verdade é um barramento pequeno só para submergir e afogar a sucção das bombas de captação. E depois dessa soleira, que era uma soleira de tábua, bastante rústica, depois dessa soleira não tinha mais Rio Pardo, secou. E depois da soleira, o canal é concretado, né, para aumentar a velocidade da água. E o Diário da Serra tirou essa foto, né? Você mencionou. Foi 2014. E eu tava depois dessa soleira, então, ou seja, depois da captação, não tinha mais água, eu tava no rio e tava tudo seco. O Rio Pardo seco. Eu lembro que em todas as campanhas que eu enfrentei, que eu disputei, tinha uma ou mais pessoas que falavam assim, não precisava fazer a barragem do Rio Pardo, é impossível faltar água no Rio Pardo. E eu lembrava daquela cena e falava, poxa,
o despreparo de uma pessoa que defendia que a gente não precisava fazer uma obra de infraestrutura para garantir o abastecimento de água da cidade, né? Muitas vezes as pessoas falam sem conhecer nem onde que é o Rio Pardo. E eu me lembro, 2014 talvez tenha sido a pior crise hídrica que nós sofremos no estado de São Paulo, principalmente, né? 2014 foi terrível. Secou tudo, não secou, não choveu, foi assim, foi uma maluquice. A gente tinha cenários, a gente desenhava cenários para a região metropolitana de São Paulo de caos, né? Tanto é que teve aquela história de captação do volume morto no sistema Cantareira. Verdade. Foi uma guerra, né? Os engenheiros da Sabesp propuseram soluções totalmente fora do que era convencional, né? O pessoal das equipes de manutenção e as empresas também que trabalhavam para a Sabesp tiveram que inovar muito. Foi um case de bastante sucesso que repercute ainda no mundo inteiro, né? Porque imagine uma região metropolitana de 20 milhões de habitantes, né? São Paulo e todas as cidades vizinhas ali sem água, né? Se projetava caos, né? Eu fico imaginando a vida de um político, não deve ser fácil, né? Você tem os desafios constantes, né? As cobranças normais, né? Afinal de contas, você se propôs a ser um político, um governante e tudo mais, né? E eu me lembro, em 2022, janeiro de 2022, eu estava em Porto Alegre e o motorista de táxi pegou a gente do aeroporto. Ele falou: vocês são da onde? Eu falei: sou de Botucatu. E o motorista de táxi em Porto Alegre, em 2022, falou: terra da vacina. Eu acho que talvez tenha sido, junto com toda essa loucura que foi as enchentes de fevereiro de 2020, a questão da vacina e de Botucatu ter sido privilegiada, né? De começar a vacinar antes de todo mundo, né? Acho que foi talvez os dois principais desafios, né? Eu tava vendo um WhatsApp aqui da Sui, não deu pra deixar de ver. Por quê? Eu liguei ontem pra Sui. A Sui Clemens, né? Ela teve um papel fundamental nisso. E ela se tornou uma grande amiga do Pardinho, minha amiga. Sim. Esteve em casa, nós estivemos na casa dela, comendadora, tá? Ela recebeu títulos, Márcio, no mundo inteiro. Da Rainha Elizabeth, ela recebeu o título de Lady de Comandante do Exército Britânico. Ela chegava em estádios de jogo de tênis, era aplaudida em pé. Você vê a importância dessa. Ela é uma brasileira, tá? Ela é casada com um alemão. Carioca. A gente foi na casa dela. Na casa dela, uma pessoa amabilíssima. E ela teve um papel fundamental. E eu liguei ontem pra ela e disse que você estaria aqui. Falei: Su, entra o ar, que hora? 6 horas. Ela falou: Quer dizer, eu tô tentando mandar mensagem pra ela aqui agora, tentar jogar ela no ar. Pensa numa pessoa bacana, tá do bem. E ela só traz coisas boas pro Brasil, tá trazendo um instituto de pesquisa. Aliás, ela queria trazer para Botucatu, não conseguiu, né, Pardinho? Que pena, não? É verdade. Tivemos algumas coisas aí que não foi possível, mas ela tem uma parceria com alguns governos do mundo inteiro e ela queria trazer para Botucatu um instituto de pesquisa e não conseguiu. Quem sabe a gente consegue isso ainda, não, Pardinho? Olha, deixa eu falar uma coisa. O Ralph, que é o marido dela, que é um cientista alemão, né? Como que Deus faz as coisas? Um dos melhores amigos de Bill Gates, né? Eu acho que sim, né? Lembra que eu brinquei é verdade, com ele até? E você sabe que Deus faz algumas coisas que ele conecta as pessoas em momentos assim totalmente inesperados, né? Eu tava falando com o Geraldinho ontem ainda, ele contando pra uma outra pessoa, falou: eu vi o Pardini no auge da pandemia, que a gente teve uma reunião aqui na transportadora, e o Pardini falou: não, eu vou vacinar a cidade toda. Isso aí foi muito antes da vacinação em massa, quando não tinha vacina ainda, eu sonhava com isso, né? Para proteger a população, porque era a única forma que tinha de proteção, né? E daí um dos nossos amigos, presidente de uma grande indústria, uma empresa, era presidente de uma empresa aqui em Botucatu, ele falou: imagina, a gente tentou já, via conselho de administração dessa empresa, tentou trazer vacina para vacinar os funcionários, né? Dessa indústria. E daí ele falou assim: imagina, você está sonhando, isso é impossível. E daí a minha reação foi assim: não, a gente já tem, vamos trabalhar pro sim, né? E dali para frente eu não parei de tentar buscar de todas as formas uma
uma maneira de proteger a cidade, a maneira mais próxima era a vacinação. E nessa busca a gente foi preparando a cidade, montando aquelas redes de monitoramento, fazendo investimentos para poder ampliar a capacidade de testagem, né? A Caio foi fundamental para que isso acontecesse. O Marcelo Ruas, né? E fez um investimento num robô para que pudesse testar as pessoas em escala regional, né? E as coisas foram acontecendo e sem a gente perceber, Lori, a gente foi criando uma rede que foi utilizada na vacinação em massa. E daí a SUI ficou sabendo, através de uma outra pesquisadora da Unifesp, que a gente estava trabalhando para vacinar a cidade, e ela entrou em contato com a gente. E foi assim que aconteceu, que eu conheci a SUI, o Ralph. Linda, bonita. Que a gente se conheceu e que... O Ralph, pra você ter uma ideia, Márcio, ele foi um médico que atendeu o Niki Lauda quando o Niki Lauda sofreu acidente. É isso. E ele ganhou uma projeção internacional, ele chegou a ganhar um diploma, alguma coisa assim, de uma companhia aérea alemã, como o ser humano que mais voou num período do ano. Ele falou que voou mais que os pilotos, porque ele era chamado no mundo inteiro para atender reis e rainhas. Nós estivemos na casa dele, ele tem uma estante lá, com relíquias, assim, com prêmios, presentes que ele ganhou do rei da Arábia, do rei não sei aonde, porque ele é chamado no mundo inteiro. É um cara que faz avaliação, assim, daqueles estudos científicos que vão ser publicados nas melhores revistas do mundo. Ele que faz uma avaliação da veracidade daquilo. Um alemão maravilhoso. Ele só tem uma coisa que eu não gosto nele, né? Lembra que ele tem? Ele é santista, né? Não. Ele é um dos donos do Bayern lá, inclusive. Ele tem a bola do 7-1 da Alemanha contra o Brasil, autografada por todos os jogadores da Alemanha, na casa dele. Lembra que ele mostrou essa bola pra nós? Eu fiquei com vontade de furar aquela bola. Nossa senhora, o único defeito dele é este. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, ama Botucatu, veio aqui já 2 ou 3 vezes, né? E vamos trazer de novo, não? Vamos trazer assim. E eu comecei a falar isso, só para encerrar esse assunto, né? Da vacina. Mas eu comecei a falar e acabei não falando. O Ralph é um dos papas, né? Um dos cientistas mais respeitados no mundo sobre vacina. Não é só Covid-19, sobre vacina. Um dos maiores estudiosos do mundo sobre vacinas. Inclusive, a história de amor deles é muito bonita, né? Tivemos, acho que foi na comemoração de 25 anos de casado dele, foi isso que eles estavam comemorando? Foi. Ela foi fazer um estágio com ele, se apaixonaram, né? Sim. E casou com esse alemão. E hoje ela dá aula em Oxford, dá aula nas grandes universidades. Ela fica um mês dando aula na Inglaterra, um mês dando aula nos Estados Unidos, dando palestras no mundo inteiro, e ele também. E são pessoas que estão aqui ao alcance da nossa mão. E nós precisamos aprender, né? Aproveitar, porque eles amaram o Botucatu. E isso graças, não sei o que você também não passava tal que você, devia passar mel no Pardini, não é possível, né? Porque o Pardini tem essa capacidade de fazer com que as pessoas gostem de você, e o que ela gosta de você é uma coisa impressionante, né? É verdade, né? Esse é um capítulo bonito que a gente que foi escrito, né? E que ficou para a história, né? Acho que ficou para a história a vacinação em massa. É isso que o Márcio falou. Lá no sul, as pessoas lembram. Eu recebi também ontem alguns empreendedores ali da região eles estabeleceram a empresa na região de Campinas, mas são mineiros, uma empresa grande, uma consultora grande, e eles falaram também da história da vacina. Então a história da vacina ficou marcada a história de Botucatu, né? A logística que foi montada foi muito inteligente, né? De usar. E essa foi uma ideia do Queco, viu? Foi ideia do Queco. Parabéns, Queco. Olha, voltando de Brasília, ele falou, por que a gente não usa o sistema eleitoral para poder fazer a vacinação num dia? Grande tirada, quer dizer, isso ficou de exemplo. Eu conto essa história ainda para as pessoas, porque não lembro quando eu tô fora de Botucatu, que Botucatu foi a única cidade do mundo que conseguiu vacinar toda a população em um único dia. Ninguém conseguiu isso. É verdade. E isso fez uma diferença. As pessoas não têm ideia de quantas vidas foram salvas. Eu tenho, sabe por quê? Depois que aconteceu aquilo, eu sou muito amigo do pessoal das funerárias aqui de Jaú. Jaú é uma cidade muito parecida com Botucatu. Estrutura, população, recurso, número de habitantes e tudo mais. E até ali, o número de óbitos de Botucatu e Jaú era igual. E depois que vacinou Botucatu, eu continuei acompanhando,
Naquele período, tá? Foram mais 150 pessoas que morreram a mais em Jaú do que em Botucatu. Então, pelo menos 150 vidas na arrancada foram salvas, pai. Você tem ideia do que E a gente não continuou acompanhando, não, né? Não Você continuou acompanhando. Arrancada deve ser 2, 3 meses assim, depois da vacinação. Nos 2 meses seguintes foram 150 vidas que nós salvamos. Nossa, eu digo assim, porque todo mundo participou desse processo, verdade, né? É verdade. É o processo que começou com o Pardini, com o Caio, com a Eli, mas todo mundo participou disso. E é isso, acho que um dos maiores orgulhos que Botucatu tem e pode carregar dessa demonstração de união, né? De cidadania, de poder ver Botucatu como um todo, não com individualismo, né? É verdade, foi uma história bonita que foi escrita e eu publiquei um decreto que a vacinação em massa foi no dia 16 de maio de 2021. 16 de maio de 2021. Eu publiquei um decreto onde saiu da prefeitura que todo terceiro domingo de maio, por incrível que pareça, 16 de maio já foi o terceiro domingo, porque, se eu não me engano, o 1º de maio foi assim, teve no início do mês já teve um domingo, então todo o terceiro domingo de maio é um dia de ação de graças a Deus aqui em Botucatu. Esse ano foi 16 de maio, foi um sábado. Um sábado. A Sueli ganhou o título já de cidadã botucatuense, alguma coisa? Não, se não precisa, tem que dar pra essa mulher, né? Ela recebeu algumas homenagens aqui, eu não sei se foi título por causa da questão de logística, que ela fica mais fora do país do que aqui, mas uma questão de logística, mas tá totalmente disponível, tenho certeza. Essa merecia, tá? E vocês todos que trabalharam nisso, foi um negócio assim, que vai ficar pra história de Botucatu mesmo. 6h17, nós estamos conversando com o ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini, aqui no Primeiro Jornal. Estamos recebendo aqui na bancada do Primeiro Jornal o ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Um ouvinte aqui, o Rodrigo Piscina, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: quero só mandar um grande abraço para o Pardini e agradecer a pessoa maravilhosa que ele é e tudo que fez por Botucatu. Rodrigo Piscina. Esse é o famoso piscinão. Você sabe que vou confidenciar uma coisa aqui. Eu tava vindo pra rádio e fazia tempo que eu não falava com o Piscinão, que é um grande amigo meu dos tempos um pouquinho mais antigos, não tão antigos, mas uns tempos mais antigos da associação. Eu tinha um pouquinho mais de autonomia, liberdade, conseguia de domingo de manhã bater uma bolinha, daí a gente ficava na resenha ali e a gente se encontrava também durante a semana, eu disputava alguns campeonatos da associação e a vida vai levando a gente para alguns outros caminhos. Hoje eu trabalho em São Paulo, a maior parte do tempo a minha atividade profissional é lá. Quando eu tô aqui eu tenho que ficar próximo da família, tentar ver as pessoas que eu amo, né? Minha filha, tentar e isso vai afastando a gente um pouquinho dos amigos. E eu acordei hoje, tava escovando o dente eu lembrei do Piscinão, falei, e eu entrei no carro vindo pra cá, eu mandei uma mensagem de áudio pra ele, falei que eu tava na Prever. E ele acorda bem cedo, porque eu não respondo no grupo da associação, mas vejo que a turma posta um monte de coisa, eu acompanho. E eu vejo que ele posta de madrugadinha à noite, sempre ainda, antes do sol nascer, ele tá caminhando. No Parque Linear eu vejo ele, parece que caminhando, parece que na ciclovia ali do Parque Linear. Então, Piscinão, um abração pra você. Você é um dos caras, eu mandei esse áudio pra ele, Lô. É um dos caras que me faz bem. Tem pessoas que faz bem a gente tá perto. É um cara leve, que faz a gente dar risada. Amigos de todas as horas, né, Pardini? Que faz a gente dar risada, né? Que a troco de nada, sem nenhuma outra intenção. Então, um abração pra você, pra sua família. Dá um abração pro João Chupanga, que é o sogro dele, o maior artilheiro da história da Associação Atlética Botucatuense. Irmão do Juninho aqui, da Cinevídeo. Beijão pra todos vocês aí. Pardini, você citou tua filha, né? Eu lembro que ela tá fazendo medicina. Se formou? Conta um pouco pra gente. Formou, tá quase louca, trabalhando numa unidade básica de saúde aqui de Botucatu já. Tá aqui? Ela formou no final do ano passado, ela prestou residência, ela não conseguiu passar, e é natural isso, primeiro, segundo ano de residência, e ela quer fazer em Botucatu, ainda mais difícil. Qual área que ela pegou? Então ela prestou para fazer, como que é o nome? Residência, anestésio. Anestésico, tá. Ela prestou para fazer anestésio, mas ela não passou e foi bom. Deus sabe de todas as coisas, porque ela foi trabalhar numa unidade básica de saúde aqui de Botucatu, que ela ama, encontro sempre os pacientes dela, todo mundo elogia muito ela luta pelos pacientes dela, é guerreira, e
E vira e mexe, ela me liga, pai, precisa resolver isso. Eu falei, pai, o pai não é mais perfeito. Ela liga no outro, pai, não sei o que. Daí, na última vez, ela falou, pai, me passa o telefone do Fábio Leite que eu tenho que falar com ele, porque tá acontecendo. Eu pedi autorização do Fábio, passei, ela ligou, conseguiu transferir um paciente dela pra Unesp. Isso me deixa alegre. Mas por quê? Porque, Lu, ela voltou, ela foi para a unidade básica de saúde e está tendo um contato com outras disciplinas da medicina e já está mudando a cabeça e já está pensando em fazer algumas outras coisas. Então ela está tendo esse tempo para amadurecer, para depois vivência, né? prestar residência. Eu amo ela, que todo legal, mundo sabe. É uma figura um beijo. Essa reportagem vai chegar a ela ainda. Pardini, vamos mudar um pouco de assunto e entrar agora na questão política, até porque a gente está muito próximo de uma eleição. Tava boa a entrevista até agora. Né? Até agora tava bom. E nós temos em outubro a eleição geral, né? Para presidente, governador, senador e os deputados federais e estaduais. E você se colocou à disposição como pré-candidato a deputado estadual. Primeira pergunta, isso está mantido, né? Como é que tá para quem está acompanhando a gente? Embora a Prever tenha acompanhado isso, trazido reportagem junto com o Acontece Botucatu, mas como é que tá a sua candidatura? Isso está mantido? Quais serão os próximos passos? André, mantido. Domingo em São Paulo as convenções do PSD, que é o partido pelo qual eu vou disputar essa eleição. Se Deus quiser, eu vou disputar a eleição para deputado estadual. Então, depois das convenções, a candidatura já se torna oficial, né? Eu não sou mais pré-candidato, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. A partir de segunda-feira, então, você já é candidato? Já sou, eu me embaralho um pouco essas questões legais, burocráticas, mas sim, depois das convenções, depois vocês confirmam aí. Depois da convenção. É isso, depois das convenções, então, no domingo à tarde já, eu devo, se o partido confirmar, eu imagino que confirme, domingo à tarde já, eu já devo ser candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e lógico, com foco muito claro, muito definido no interior de São Paulo e um foco mais definido ainda na cidade de Botucatu e no Polo Cuesta e mais algumas bases que eu vou estar trabalhando. Eu vou ser um candidato, sou pré-candidato, mas vou ser um candidato com uma base relativamente pequena, né? É importante falar isso. Minha base é o Polo Cuesta, predominantemente, né? A região de Lins, Promissão, aquela região ali da cidade de Lins, que o prefeito vai me ajudar. Algumas cidades da região de Campinas que eu passei, eu construí algumas histórias, tenho bastante amizade. E nessa Baixada Serrana aqui, né? Aqui, Conchas, Pereira, Cesário Lange, Capela do Alto, Laranjal Paulista, Cerquilho, que eu também tenho bastante atuação, trabalhei bastante. Então, eu não sou um candidato que vai atuar em 300, 400, 500 cidades. Se eu for eleito, né? Vai ser primeiro pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus e pelo um apoio maciço da minha região. Isso é bom, isso não é ruim. Isso é ruim talvez na eleição, na contabilidade eleitoral, porque você tem uma base menor, você tem talvez uma capacidade menor. Você consegue colocar mais foco também. É isso. Mas, Pardini, no futuro mandato, eu não tenho dúvida uma curiosidade minha. Que eu vou estar por aqui, né? Todo candidato, ou alguns candidatos pelo menos, tem uma bandeira. Eu vou defender os cachorros, eu vou defender os idosos, eu vou defender as mulheres, eu vou defender. O Pardini tem alguma bandeira como pré-candidato a deputado? Quer dizer, qual vai ser o foco do Pardini na Assembleia Legislativa? Qual o lugar que você vai colocar assim? Aqui eu vou colocar um pouco mais de atenção. É claro, como deputado você tem que acompanhar todas as pautas, todas as votações, os pedidos, reivindicações, mas às vezes chega um deputado falando, aqui eu quero entrar e ter um foco, quer dizer, onde eu vou pôr mais tempo, mais energia. Lô, eu vou defender na Assembleia, podendo defender o Estado de São Paulo na Assembleia, eu vou defender a boa aplicação do recurso público. Eu vou defender tudo o que eu defendi aqui na cidade de Botucatu como prefeito, que todo mundo sabe. Mas eu vou relatar em 1 minuto, 2 minutos, o que eu vou defender. A boa aplicação do recurso público. Eu vou defender a eficiência da máquina pública. Eu vou defender tudo que é bom na gestão. E eu posso falar que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de provar que uma gestão eficiente pode trazer muitos investimentos para o município e realizar grandes obras.
né? Eu, no final do meu mandato, o Datafolha, todo o último ano de cada grupo de 4 anos, então no final dos mandatos dos prefeitos, faz uma avaliação no estado de São Paulo inteiro. Datafolha, que é um instituto de pesquisa dos mais respeitados, estado de São Paulo, no Brasil inteiro, mais de 5.500 municípios brasileiros, e ele busca identificar qual que é o município que foi mais eficiente no país, que melhor aplicou os recursos públicos nas áreas de saúde, educação e saneamento básico. E para minha surpresa, recebi em 2024, finalzinho do segundo mandato, eu recebi um jornalista da Folha de São Paulo para fazer uma entrevista. Ele não tinha aberto ainda qual que foi o resultado daquela pesquisa, mas me falou sobre metodologia, o que a Folha de São Paulo buscava com aquela pesquisa do Datafolha, que era buscar eficiência, nichos de eficiência no país, e falou: Botucatu melhorou bastante e vai sair a reportagem na semana que vem. E saiu a reportagem e eu comecei a receber um monte de mensagem de amigos de fora de Botucatu, inclusive, e Botucatu sendo reconhecida pelo Datafolha como a cidade mais eficiente do Brasil. É isso que eu quero levar para a Assembleia Legislativa. E dentre todos os focos, que é a aplicação adequada do recurso público, que é a eficiência da máquina pública, que é a racionalização dos recursos para que a gente possa aplicar nas áreas centrais da administração pública, é o nosso Hospital das Clínicas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Os hospitais regionais são importantes, os hospitais municipais são importantes. Eu revitalizei o hospital do bairro, que estava fechado, acho que há mais de 2 décadas. Quem entrou naquele hospital, passou por um procedimento, pode falar no que se transformou aquele hospital. Quem anda ali por fora vê, né, o hospital do bairro, a casca do hospital do bairro, porque a gente quis preservar a história, né? Um hospital que foi construído no início do século passado. Mas quem teve a oportunidade de andar lá dentro, passar pelo centro cirúrgico, né, ver as alas de enfermaria, ver os quartos, como que a gente equipou, sabe o que é aquele hospital. Defendo muito os hospitais municipais para que possam reduzir as filas ou zerar as filas das cirurgias eletivas. Mas meu foco na área de saúde vai ser o Hospital das Clínicas, né, a Unesp, esse gigante que precisa voltar a ter protagonismo, esse gigante que precisa voltar a atender adequadamente a população e busca atender adequadamente a população, mas, né, a população da nossa região cresceu muito. Esse hospital acabou sofrendo algumas situações ao longo do tempo, e eu quero ser um deputado que vai, né, voltar a dar o protagonismo para esse hospital, representar na Assembleia esse Hospital das Clínicas, né, trazer investimentos, ajudar no financiamento do hospital, ajudar na estruturação de novos serviços para que esse hospital volte a atender muito bem a população da nossa região. Pois não, André. Só para completar essa questão da política que a gente começou a falar, né? Porque é o que eu disse, às vezes as pessoas não estão acompanhando e ficam curiosas, né? E algumas informações veiculam aí por rede social, e a imprensa acho que tem um papel muito importante em trazer a verdade, em ouvir a própria pessoa e esclarecer os fatos. Com relação às dobradas, que é uma dúvida que muita gente tem. O que significa dobrada? É que um candidato a deputado, ele tem que andar junto com um candidato a federal. Um deputado estadual, deputado federal, geralmente fazendo campanhas conjuntas em algumas regiões do estado. Como nós temos dois pré-candidatos e provavelmente teremos 2 candidatos que já caminharam junto. Aliás, você foi sucessor do ex-prefeito João Cury aqui. Ele é um pré-candidato a deputado federal, mas há também uma dobrada regional. Explica pra gente como é que tá essa situação, como é que vai ser essa questão de dobrada, Pardini. Eu vou pedir até um pouquinho de paciência de vocês para conseguir desenvolver esse raciocínio, mas isso é muito importante, né? A maior parte da população não sabe o que é dobrada. Eu tenho identificado isso nas ruas. O mundo político sabe, a imprensa sabe. Então, primeiro explicar assim que as dobradas são os apoios. Que candidato a deputado federal que eu vou apoiar? E qual candidato deputado federal a deputado estadual vai apoiar? Então tá claro isso, né? Tá claro para a população isso? Quais são os candidatos a deputado federal que eu apoio e quais são os deputados federais que vão me apoiar na minha candidatura a deputado estadual? Durante algum tempo, né? E esse algum tempo é logo que eu saí da prefeitura, já ocorreram as primeiras reuniões. Eu defendi muito
né, num grupo de pessoas que estava discutindo essas possibilidades de apoio, né, e foi importante, né, graças a Deus, de terem mais pessoas na mesa, porque essas pessoas, elas também vão ter a possibilidade e capacidade de contar essa história que eu vou estar contando para você. Durante algum tempo eu defendi muito nesse grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas, mas estava sentado eu, o João Cury e mais 2, 3 pessoas. Eu defendi que os apoios, que a minha dobrada para candidato a federal fosse o João Cury em todo o Paulo Cuesta, né? E também pleiteei isso junto ao João, que ele pudesse dobrar, que fosse uma dobrada pura, né, que ele pudesse me apoiar exclusivamente no Paulo Cuesta. Eu apoiar ele exclusivamente no Paulo Cuesta e ele me apoiar exclusivamente no Paulo Cuesta. Até para preservar o município de Botucatu. Porque São Manuel é do lado de Botucatu, Itatinga é do lado de Botucatu, Pardinha é do lado de Botucatu, e as campanhas vão ocorrer nessas outras cidades e que poderiam contaminar a cidade de Botucatu. Eu sempre tive essa preocupação desde o início. Então a gente vai ter algumas pessoas que vão poder testemunhar exatamente o que eu estou falando aqui, né? E o João, que é muito mais experiente político do que eu, que já foi coordenador de campanha de candidato a presidente da República no interior de São Paulo, ele foi coordenador da campanha em 2014 do Aécio Neves aqui no interior de São Paulo, foi coordenador da campanha do Márcio França em 2018, né? Aqui no interior também, né? O Márcio França disputava a eleição para governador do estado e ele foi o coordenador da campanha do Márcio França e foi secretário de Educação no governo Márcio França. Então, ele tem um rol de relacionamentos políticos e de compromisso muito superior do que eu. Ele me explicou o seguinte, falou: Pardini, não vai dar pra gente dobrar puro no Paulo Cuesta, eu não consigo te apoiar no Paulo Cuesta de maneira exclusiva, porque eu tenho outros compromissos. E eu me manifestava preocupação da contaminação da eleição aqui em Botucatu. E eu, por 2, 3 reuniões, eu insistia muito nisso. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou teimoso. Né? Eu insistia muito nisso. E chegou uma hora que até uma das pessoas que é minha amiga, né, muito minha amiga na reunião, falou assim: Pardini, o que você não entendeu? Vai ter que desenhar que ele não vai conseguir te apoiar fora de Botucatu, né? Ou apoiar exclusivamente fora de Botucatu. E tudo bem, eu entendi, né? Não concordei naquele momento, mas entendi. E a partir daquele momento, eu comecei a receber alguns convites de candidatos a deputado federal de me apoiar fora de Botucatu, regionalmente. E esses convites viabilizaram a minha candidatura, porque eu não tinha viabilidade. Todo mundo sabe que por mais aprovação que eu tive aqui em Botucatu, que só os votos de Botucatu não me elegeriam. Não me elegem. E eu precisava de alguém que me ajudasse com estrutura, né? Que me ajudasse a levar meu nome fora da cidade de Botucatu e na região e fora da região de Botucatu. E daí, graças a Deus, eu tive essa oportunidade com 3, 4 candidatos a deputado federal que vão fazer dobrada comigo na região de Lins, que vão fazer dobrada comigo na região do Paulo Cuesta, que vão fazer dobrada comigo na região de Campinas, né? Que vão fazer dobrada comigo na Baixada Serrana. Então eu tive essa oportunidade e chance de levar meu nome mais longe para ter viabilidade eleitoral. Então, a minha dobrada, o meu apoio em Botucatu exclusivo, né, é para o deputado federal João Cury. Eu já falei isso várias vezes. Falei isso até causando algum nível de constrangimento em alguns eventos aqui em Botucatu, inclusive com outros candidatos e eventos fora. Eu falo isso todas as vezes, deixo isso claro todas as vezes. Tem milhares de vídeos, milhares não, talvez dezenas de vídeos meus falando sobre isso, áudios meus falando sobre isso. Agora, eu não posso ser responsabilizado, né, pelas campanhas que vão ocorrer no município de Botucatu. Né? As campanhas partidárias vão acontecer. Vai ter uma enxurrada de candidatos a deputado estadual que vão pedir votos aqui, inclusive candidatos a deputado estadual de Botucatu. E tá tudo bem, e vamos disputar a eleição. O que a gente não pode é ficar chorando aqui, ficar com chororô, eu responsabilizar A ou B se eu não for eleito, porque não deu certo.
de eu ter uma dobrada pura que eu defendi tanto, né? Então é isso. Então, deixando claro, minha dobrada no Polo Quest, né, no município de Botucatu, né, o meu apoio incondicional é ao deputado federal, o ex-prefeito de Botucatu, João Cury, porque a cidade quer isso, porque eu sinto que as pessoas querem isso e porque vai ser bom para a cidade. Fora de Botucatu não vai ser possível, né? Porque isso é normal na minha visão. não vai ser possível porque eu não consegui convencer da importância, né? Convencer o João e o grupo da importância de a gente caminhar junto também para preservar Botucatu. Mas também tudo bem, estou tendo apoio do Maurício Neves e quero agradecer muito ele por essa oportunidade de me levar meu nome, não só para o Polo Quest, mas outras cidades, me ajudar em Bauru, em outras cidades que eu não ia conseguir chegar. E também tá tudo bem. E outros candidatos fora da minha região, eu vou trabalhar em 25, 30 cidades. Eu conversei esses dias com o Paulinho, o João vai ter um trabalho em 400 cidades, né? Então a viabilidade eleitoral dele é muito superior que a minha, mas eu sempre trabalhei no improvável, vou continuar trabalhando no improvável e se for da vontade de Deus eu vou ser eleito. Também, agora, legal, para simplificar, para que claro, todo mundo entenda. tá claro, em Botucatu, Pardini pede voto para João Cury. Acabei de responder isso. Assim, resumindo tudo acabei isso. De responder isso. Botucatu, Pardini pede voto para João Cury. Lá fora, você dobra com um, ele dobra com o outro, que é absolutamente normal dentro de um cenário político para que os dois consigam se eleger. Eu não acho. Tá? Não, mas tudo bem, Lourdes, mas eu tenho que colocar minha posição, até pelo teimoso que eu sou, eu não acho. Eu acho que no Polo Questa. Não, no Polo Questa, vamos dizer, fora do Polo Questa. Eu acho que no Polo Questa o João podia. Lá em Santos. Quer dizer, o Pardini não precisa fechar com o João lá em Santos. Assim, eu acho, deixa eu falar de novo isso aqui. Eu acho que no Polo Questa a gente poderia ter uma dobrada pura, porque isso preservaria Botucatu e a gente não estaria discutindo isso hoje. Eu não estaria preocupado, por exemplo, com o trabalho que o Prado, que vai dobrar com o João em São Manuel, em um monte de lugar, está fazendo aqui em Botucatu, com grupos de Botucatu. Então eu não estaria preocupado com isso e o João também não estaria preocupado com outros entrantes aqui em Botucatu, mas não foi possível. Eu fui voto vencido, mas eu acho que o desenho melhor, eu acho que a gente podia sair eleito, inclusive do Polo Questa. Depende só de você, depende do prefeito de São Manuel, se quer dobrar com os dois, depende do prefeito de Itatinga. De novo, Louri, isso aí é ponto de vista, né? E eu respeito o seu ponto de vista. Eu acho que a minha dobra, e respeito também todos os apoios regionais, né? E sei que isso acontece. Por exemplo, o prefeito de uma determinada cidade, ele vai apoiar um outro deputado estadual. E um prefeito de uma outra cidade, por exemplo, Polo Questa, né? Não quero ficar falando nome de cidades, que vai apoiar um outro federal, mas eu defendia na época, e isso já passou. E tá tudo bem. Não dependia só de você disso, porque chega em São Manuel, ou São Pardinho, o prefeito, eu não quero votar no Pardinho, não quero votar no João, e como que você quer vai chegar lá e impor os dois? É que eu queria só concluir, não é impor. Eu, na minha modesta opinião, e na minha falta, talvez, de vivência política, de disputar uma eleição a deputado, tô falando minha posição. Seria uma coisa natural. Seria uma coisa natural, e eu acho que pela estatura do João, né, hoje, pelo que o João representa, e por tudo que eu fiz em Botucatu, e tudo que eu fiz em Botucatu teve também uma repercussão regional, vocês sabem disso, né? Eu acho que a dobrada Pardini João Pardini, poderia superar os apoios regionais. E a gente, na minha cabeça, tá? Não tô falando que isso está correto. E a gente podia sair da nossa região ou eleitos, né? Ou com a eleição muito bem encaminhada. Mas não deu certo, né? E não foi pela minha vontade e tá tudo bem, e a gente superou isso. E aqui em Botucatu, né, minha dobrada é com o João, meu apoio é com o João, e fora eu tive que buscar outros caminhos e também tá tudo bem. Bom, a gente, 6h45, a gente gostaria de agradecer a presença do ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Estão sabendo que tem outro compromisso agora, o André já me avisou aqui. Eu tenho que trabalhar, né? Porque senão não consigo defender o pão das crianças lá. Agradecemos a sua participação aqui, Pardini. Boa sorte, né? Não é uma jornada fácil que vai enfrentar pela frente. Nenhum candidato, pré-candidato vai enfrentar, né? As eleições num país dividido como está o nosso, as eleições serão difíceis esse ano de 2026. Boa sorte para você e até a próxima. E a minha, Márcio, se me der mais 2 minutinhos para me despedir, a minha, e eu não tô reclamando, tá? Eu não tô reclamando. A minha vai ser um pouquinho mais... Aliás, Pardini, desculpa, essa deve ser a última entrevista do Pardini pré-candidato. Pensou nisso ou não?
A partir de segunda-feira você já estará oficialmente candidato. Mas pode continuar, né? Falando, desde que não peça voto, né? Tem que ter todo um monte de cuidado. Mas bom, mas a minha vai ser um pouquinho mais difícil do que os outros candidatos, do que os outros não, do que boa parte dos outros, porque tem um monte na mesma condição minha. E deveria ser natural isso, né? Eu tive que assumir um compromisso com a empresa que eu trabalho de, disputando a eleição, não parar de trabalhar, né? Porque no primeiro momento, e essa foi uma dúvida que eu tive, e todo mundo sabe que eu tive dúvida, no primeiro momento eu não poderia permanecer na empresa se eu fosse candidato. Isso me fez recuar. E depois de muitas conversas, né, eu assumi o compromisso com a presidência da empresa, com a diretoria da empresa que eu trabalho, que a candidatura, a campanha, não ia interferir nas minhas atividades profissionais. Então eu estou saindo daqui correndo agora, porque eu tenho um compromisso de trabalho, né, em Tatuí às 8h30. E depois eu tenho um compromisso de trabalho em São Paulo às 15h30. E daí voltando de São Paulo, daí sim, se Deus quiser, à noite, eu tenho feito isso, eu tenho um compromisso de campanha em Avaré à noite. E vamos trabalhar, porque sempre foi isso que eu defendi. Você reclama de mim ainda, ó. O patrão dele é muito pior que eu. Muito pior que eu, tá vendo? Não, ele é justo. Não reclamo de você, Tô brincando, Marcos, querido. Viu? O patrão seu é muito bravo, né? Não, mas eu acho que é justo, eu acho que é correto, eu acho que é natural e eu não me sentiria bem, né, se eu ganhasse e não trabalhasse. Então, eu gosto de entregar, eu gosto de resultado. Quero agradecer muito a oportunidade, viu, de estar aqui com vocês, é sempre te rever aqui. Estar com você. Quero agradecer a Ellen, que sempre me tratou com muito carinho aqui, com muito respeito. O André, que é um amigo que a vida me fez, me ajudou muito, especialmente nos primeiros anos de prefeitura, que eu tinha que me afirmar, era uma dúvida muito grande. Eu tinha um perfil bastante diferente do João, foi um choque na época, né? E o André me ajudou a consolidar a comunicação, agradecer o Márcio, que narrava os meus jogos quando eu disputava o Campeonato dos Bancários, era magrinho, tinha cabelo, né? E fazia alguns golzinhos lá, alguns né? Alguns gols. Eu preciso achar aquela fita cassete que eu prometi umas Você só tá parecendo político, você só promete. Tô virando político da promessa da fita cassete. E quero agradecer muito a população de Botucatu, que sempre quando eu tenho uma oportunidade, que passo, às vezes eu vou na rua amando, que eu tenho que resolver um problema ou outro, né, me aborda com carinho, com respeito, né, que lembra de algumas situações, como vocês lembraram aqui. Eu me sinto muito acolhido pela população de Botucatu e tenho sentido esse acolhimento regionalmente, né? Eu tenho sentido que o que eu fiz aqui em Botucatu passou, né, dos muros da cidade de Botucatu, né? O que eu fiz aqui acabou chegando em algumas cidades e esse carinho tem me feito respirar, tem me feito dormir muito tarde, acordar muito cedo, conseguir tocar as atividades de campanha com a ajuda de amigos, voluntários, né? Tava falando pro André fora do ar aqui e tenho tido energia também para tocar as coisas que eu admiti, que eu me comprometi em tocar na empresa que eu trabalho e os projetos que eu tenho feito. Pardini, então sai daí, ó, vou te dar um lema pra sua campanha aí, tá? Já que você gosta de futebol, lema sua campanha pode ser Pardini é gol. Gol é alegria, é vitória, é conquista. Então pode colocar lá na tua campanha, Pardini é gol, tá? Minha campanha vai ser o que foi desde o começo e aconteceu naturalmente. E que eu acho que foi uma marca dos meus 2 mandatos. Vamos trabalhar. Não, pra mim é Pardini é gol. Vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar, porque tem muita coisa pra gente fazer. Obrigado, pessoal. Um abraço, bom dia. Fica com Deus. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.